Olá! Existe uma voz corrente e muitas pesquisas confirmam que o brasileiro dificilmente se lembra de em quem votou para vereador, deputado estadual, deputado federal. Isso acontece provavelmente porque não nos damos conta da importância que um deputado federal ou um senador tem no conjunto de poder da nação. O Congresso é formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. É o nível mais alto do poder legislativo no Brasil. Quando escolhemos sem muito critério ou sem saber o poder que estamos delegando a eles, só nos resta ficar em choque ao descobrir o despreparo de quem tem a monumental tarefa de elaborar, aperfeiçoar e aprovar as leis e ajudar a conduzir o país ao lado do Executivo e do Judiciário. O Congresso Nacional é o tema do Bom para Todos, que começa agora. Não existe uma reforma do sistema político brasileiro porque exatamente os que fazem esta reforma ou fariam esta reforma são os políticos. Por que a proposta de reforma política da presidente Dilma não deu certo? Os representantes políticos governariam agindo de uma maneira mais próxima àquilo que é o interesse da nação, aquilo que é de interesse dos cidadãos. Ainda está muito vivo na lembrança de todos os brasileiros e de muitos correspondentes internacionais o show de horrores protagonizado por ampla maioria dos deputados federais do país. Ninguém se esquece da noite de 17 de abril de 2016, quando eles votaram pela aceitação do pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Por você, mamãe, pela minha família. Contra o comunismo, meus netos. O apóstolo Valdemiro Santiago. Já dizia Olavo de Carvalho na década de 90 que o PT daria PT no Brasil. Pela minha mãe, contra a corrupção, pela democracia, todos evangélicos. Coloca a mão pra cima! Pensei que vinha para uma reunião política, mas é o encontro dos bons maridos, bons pais. Não fala ninguém de desonesto, mas quando olha para cá, eu vejo bem os cabras que já tiveram na Veja, tiveram no Lava Jato, tiveram na imprensa, só não tiveram nas páginas sociais. Em nome do meu filho Éder Mauro, filho de 4 anos, e do Rogério, que junto com minha esposa formamos a família no Brasil, que tanto esses bandidos querem destruir, com proposta de que criança troque de sexo e aprenda sexo nas escolas com 6 anos de idade. Quero deixar aqui o meu abraço à minha mulher Mariana, às minhas filhas Marianinha, Heloísa, Camila e minha tia Alzamir com 96 anos. As vítimas da BR-251. O juiz Sérgio Moro, Pelo meu país. pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Um colega nosso, que eu não vou citar nome aqui da Câmara, falou que se nós caçarmos a presidente Dilma hoje, ele vai se mudar do Brasil. Eu já comprei a passagem dele, sem volta. Sai daqui porque nós vamos caçar o Brasil em nome do Pará. E durmam com essa, canalhas! Advogado, doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP e diretor do Instituto Luiz Gama, o nosso convidado de hoje é o professor Camilo Onoda Caldas. Bom, professor, depois daquela votação, a impressão que a gente tem é que só então descobrimos a qualidade dessa Câmara Federal liderada por o réu Eduardo Cunha. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. É verdade. Grande parte dos cidadãos geralmente não tem oportunidade de acompanhar os trabalhos da Câmara ou mesmo não tem conhecimento exatamente quem são os parlamentares que compõem a casa. Sim. E esse episódio que mobilizou as atenções da nação acabou mostrando para a população em geral a cara desses parlamentares e um pouco do modo como eles pensam. Infelizmente, transmitindo uma imagem negativa, já que várias manifestações feitas lá são manifestações que realmente mostraram uma baixa qualidade de alguns parlamentares e, portanto, revelaram talvez a pior face que o Congresso Nacional tem. Não, evidentemente, de todos os deputados, mas eu acho que essa edição que nós assistimos, ela revela um pouco desse lado que eu diria que é um lado sombrio, um lado ruim, que muitas vezes a população não tem acesso, não tem informação, e isso acabou vindo à tona por conta desse episódio. Quer dizer, de fato as pessoas não se lembram de em quem votaram, né, para deputado federal, para deputado estadual, e resulta nisso que nós acabamos vendo aí nesse vídeo.
o que fazer nessa situação. É verdade. O próprio sistema eleitoral que existe no Brasil para a eleição dos parlamentares, seja vereadores, deputados estaduais, deputados federais, ele é um sistema que favorece esse desconhecimento. Talvez tenhamos a oportunidade de conversar aqui mais propriamente sobre esse sistema, mas existe uma falha que é uma falha estrutural, não é simplesmente um acaso. Acho que há um componente da memória do eleitor de não dar tanta importância para os cargos do legislativo, concentrar excessivamente suas atenções no cargo legislativo, no prefeito, governador ou presidente. Até diria que mais presidente e prefeito, menos governador. As pessoas têm um foco maior nessas duas instâncias. E com relação aos membros do Poder Legislativo, existe uma espécie de um esquecimento, mas esse esquecimento não é simplesmente fruto dessa pouca memória que o cidadão tem. Ela se combina também com uma questão estrutural do sistema que favorece esse desconhecimento sobre os parlamentares. Pois é. Parece que não resta nenhuma dúvida sobre a necessidade de reformas na política brasileira. É do que trata a pergunta de uma telespectadora. Oi, eu gostaria de saber quais são as principais mudanças necessárias hoje na política brasileira. Hoje eu diria que existem 2 pontos centrais que precisam ser pensados pela sociedade, precisam ser alterados para que a gente tenha uma elevação da qualidade da política. Um deles diz respeito ao sistema eleitoral como um todo e um ponto em particular é a questão do financiamento de campanhas, o modo como esse financiamento ele é feito ou tem sido feito até então. E um segundo ponto bastante relevante é a questão da democratização à informação, ou seja, uma democratização dos meios de comunicação. Sem que exista uma reforma nesses aspectos, nós não teremos uma elevação da qualidade política. Existe um movimento de despolitização e de demonização da política, e esse é um movimento muito ruim, porque ele coloca para o cidadão a ideia de que, a política é um espaço que não pertence ao cidadão, pertence a maus elementos, e que, portanto, quem chegar próximo da política ou quiser se aproximar das instâncias da política está entrando num lugar que é um lugar nebuloso, sombrio, já por princípio maculado por problemas éticos, quando é justamente o contrário. Quando o cidadão se afasta da política, é aí que se dá espaço para que esses maus elementos ocupem esse espaço. E, portanto, o cidadão ele deve ter um juízo crítico a respeito da política, mas o juízo crítico dele não pode ser no sentido do afastamento, deve ser um juízo crítico no sentido do engajamento, dessa melhoria. Mas, infelizmente, os meios de comunicação não colaboram para que as pessoas sintam essa vontade de maior participação, de maior intervenção para a melhoria. Geralmente se cria uma antipatia e se cria um repúdio a isso. Tanto que um dos ideais muito comuns que nós temos assistido é essa ideia do contra todos. E o contra todos é uma ideia bastante perigosa, porque dá a impressão de que a política e os políticos não servem e, portanto, talvez um regime de exceção, um regime ditatorial, um regime autoritário fosse a solução, já que a política não funciona. Quando nós sabemos que justamente a política é a forma de solução dialogada, conversada, democrática e necessária para o bom desenvolvimento da sociedade. Com certeza. Os movimentos de rua em 2013 fizeram com que a presidenta Dilma Rousseff propusesse 5 pactos e plebiscito para uma constituinte da reforma política, mas as propostas não avançaram. Eu gostaria de saber por que a proposta de reforma política da presidente Dilma não deu certo. Acho que existem vários componentes que explicam o insucesso da proposta. O principal deles, eu diria que foi a própria má vontade do Congresso Nacional em construir uma mudança no atual sistema político. Talvez um dos maiores entraves que nós tenhamos no presente momento é o fato de que os atuais representantes políticos, eles ficam receosos em fazer alterações que possam prejudicá-los em eleições futuras. Geralmente, portanto, o que pauta o discurso da reforma política é o interesse daqueles que já ocupam cargos eletivos e que, portanto, sempre pensam a lógica da mudança ou da manutenção da situação de um modo que os favoreça, ou seja, que permitam a perpetuação daqueles que já ocupam espaços de poder. Quer dizer, o país aí vem em último lugar, né, no grau de interesse desses políticos. Não há a menor dúvida. Inclusive, seria necessário uma mobilização, um engajamento maior da população como um todo em torno de um projeto de reforma política, porque dificilmente a iniciativa partirá desses próprios representantes. Mas como nós sabemos que existe inclusive um interesse, seja dos próprios políticos ou de forças externas que atuam
no campo político, para que haja uma manutenção dessa situação, porque nós devemos entender que se essa situação permanece é porque alguém tem alguma espécie de ganho com isso. Sim. Ou seja, a política não tem sido um jogo onde todos estão perdendo, alguém está ganhando com isso. E daí porque a manutenção desse ganho, ela entra em jogo em cena e, portanto, sem essa articulação da sociedade civil para uma pressão em termos de reforma política, ela dificilmente vai acontecer. Será que o seu voto solitário tem tanto valor quanto o de uma empresa capaz de doar milhões de reais para uma campanha política? Para quem o deputado ou senador trabalharia com maior empenho? Veja o que aconteceu na última campanha eleitoral. A esmagadora maioria do Congresso foi eleita com dinheiro de grandes empresas. A campanha do Legislativo para a eleição de 2014 foi a mais cara da história. Os deputados federais arrecadaram 721 milhões. Deste valor, 553 milhões vieram de empresas. Os dados estão na prestação de contas de cada deputado ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral. O senhor acredita que o financiamento público também está correndo perigo? Porque tem muito político que não está interessado nesse financiamento público de campanha, né? Eu não tenho a menor dúvida de que o financiamento público de campanha, ele pode alterar essa correlação de forças políticas. Sim. E é muito evidente que os grandes grupos econômicos, geralmente ligados ao interesse capital financeiro, eles não querem mudanças nesse aspecto. A política tem se tornado refém de grandes forças do capital e, consequentemente, eles sabem que a alteração na forma de financiamento de campanhas, ela pode alterar esse estado de coisas. No próximo bloco, a situação do Congresso Nacional pede uma reforma política urgente. Este Congresso, que é o que aí está, como nós observamos na votação do próprio impeachment da Câmara dos Deputados, esse é o perfil médio do Congresso Nacional.